vocês, professor Ricélio Costa, com a disciplina de Ciências, no hashtag Estudo em Casa. Na nossa aula de hoje vamos falar sobre os animais invertebrados, com destaques para poríferos, quinidários, platelmintos e nematódios. Os poríferos, com destaque para as esponjas marinhas. Tá aqui uma imagem de uma esponja marinha, desse ser vivo, invertebrado. E aqui nós vamos demonstrar e passar para vocês um pouco sobre as estruturas da esponja. Então observe aqui um recorte de uma esponja. E aqui é possível a gente observar porócito, aqui, átrio. Nessa partezinha aqui ele destaca de forma ampliada a espícula e o escleroblasto. Mas aqui acima ele destaca o pinacócito. Aqui na parte externa, nessa parte superior, ósculo. Aqui de forma ampliada, vejam, o coanócito, amebócito, flagelo, colarinho, vacúolo digestivo. Aqui ele demonstra essas estruturas das esponjas marinhas, que são algumas situações necessárias para a sua alimentação, sua reprodução, tá? Então aqui ele destaca aqui no poríferos as esponjas. No quinidários, o destaque para esse ser vivo vai aqui para as águas vivas. É esse ser vivo que entra agora em destaque. Então a gente está vendo aqui as estruturas de uma água viva. Então tem a cavidade digestória, aqui a boca, os tentáculos. Então, essa boca aqui, veja que essa parte está separada. Observe aqui que a água viva ela tem essa estrutura com essas caudas. E aqui ele demonstra a boca, que é essa regiãozinha aqui, ó. Aqui a cavidade digestória, que justamente fez esse destaque aqui, essa parte interna. E aqui ele demonstra também a camada interna, que tem a epiderme e nidoplasto, camada gelatinosa, que é a água mais proteínas. Os platelmintos, como destaque, as planárias, as tênias e os esquistossomos. Então aqui ele tem uma imagem de cada um deles. Aqui é a imagem de uma planária, observe a figura, de uma tênia e de um esquistossomo. E aqui ele demonstra as partes específicas da sua estrutura, né? Da planária. Veja bem, aqui ele tem o ocelo, arícula, região dorsal, tem a região ventral, a boca fica aqui, a faringe protaída e aqui o poro genital. Então aqui ele fala um pouco sobre os platelmintos, né? Que são vermes achatados. Tá aqui, ó, vermes com corpo achatado, sistema digestório incompleto ou ausente, apresentam tecidos especializados, órgãos e um sistema excretor, inclui animais de vida livre encontrados no mar, em água doce e ambientes terrestres úmidos, além de formas parasitas. Exemplos, mais uma vez ele destaca as planárias, os esquistossomos e as solitárias. Então a tênia também tem esse nome de solitária, tá? Então o destaque para os platelmintos para vocês não esquecerem. Aí por último os nematódios. Como exemplo aqui tem a lombriga. Então tá aqui alguns nomes de nematódios. A lombriga, o chilro, o amarelão e o bicho geográfico. Então tá aqui os exemplos desses seres vivos invertebrados. Então as características dos nematódios são cilíndricos, de corpo liso, não segmentado,
tribláticos, protostômios e de simetria bilateral, pseudocelomados, vida livre ou parasitas, e aqui é o nome dele científico. Então, vale ressaltar os destaques para esses tipos de seres vivos invertebrados na aula de hoje. Vocês vão realizar essa atividade pelo nosso livro didático, entre as páginas 87 a 92. E aqui ele vai falar em cada questão sobre um determinado tipo de animais invertebrados. Na primeira questão, sobre o grupo dos poríferos. Vocês leem o enunciado e respondam a questão pelo o ser vivo invertebrado que se destaca nesse grupo. Então, quando vocês terminarem de ler a questão, vocês vão responder uma opção que se enquadra nesta resposta. Na segunda questão vai falar dos quinidários. Também lendo o enunciado e um desses animais se destacam. Nesta terceira questão vai falar dos platelmintos. Então vocês leem o enunciado, que é importante para a compreensão de vocês. E um item desse corresponde ao tipo de animais que é um platelmintos, pelo que a gente abordou na aula de hoje, e também o livro didático também destaca. E para terminar, a quarta questão, que vai falar dos nematódios. Então, um desses animais é um nematódio, vocês lêem o enunciado e vocês vão marcar. Então, nós especificamos nessa atividade 4 questões, e cada questão vai falar sobre um desses grupos de animais invertebrados. Então, aqui é a nossa fonte, nosso livro didático, mais uma vez as páginas 87 e 92. Concluindo aqui a nossa aula de hoje, deixo um recadinho para todos. #fica em casa.